Tu sabia que não cumprir o pós-operatório pode prejudicar o resultado dos procedimentos cirúrgicos, sejam eles estéticos ou não? Pois é, o pós-operatório é muito importante. O que nós vamos comer, o que nós podemos fazer, tudo isso tem que ser seguido à risca da indicação do teu cirurgião para tu ter bons resultados. E nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas, os 5 principais tópicos que eu passo para os meus pacientes e que eu vejo em relação a procedimentos cirúrgicos que devem ser seguidos à risca e que vão melhorar muito o teu pós-operatório e deixar o teu resultado muito mais previsível. Então, se tu quer ver essas 5 dicas, eu vou te pedir aqui o que eu te peço em todos os vídeos. Deixa teu like se tu gostou do assunto desse vídeo e te inscreve no canal para o YouTube entender que o conteúdo é importante para ti. E se tu sabe alguém que vai fazer cirurgia e que também quer saber sobre isso, encaminhe esse vídeo para ele também assistir e saber a importância do pós-operatório. Sem mais delongas, vinheta, vamos pro vídeo. Salve, salve galera! Vamos falar um pouquinho sobre pós-operatório e a importância de seguir. Aqui eu vou te dar 5 dicas que tu deve seguir do pós-operatório e que vai melhorar muito o teu resultado e aumentar a previsibilidade, porque não adianta o cirurgião fazer um excelente trabalho e o paciente não seguir as orientações e acabar tendo complicações depois da cirurgia. A primeira dica de todas que eu vou te dar é a alimentação. Por quê? Porque a alimentação, principalmente nas cirurgias faciais, ela deve ser uma alimentação mais branda, mais pastosa, gelada, porém ela deve ser nutritiva. Mas por quê, Thales? Porque se nós só comermos sorvete, iogurte, gorduras hidrogenadas, calorias vazias, nosso corpo ele não tem nutrientes suficientes para se recuperar. Lembra que quando nós fazemos um procedimento cirúrgico, nosso corpo ele está machucado, ele está danificado e ele precisa ser arrumado. E nossas células precisam de combustível para ir lá naquela área danificada e corrigir aquela área. Então sempre que nós vamos fazer procedimentos cirúrgicos, no pós-operatório, nós podemos fazer uma dieta balanceada, batendo, por exemplo, no caso de cirurgias faciais, onde envolve mordida, mastigação, batida de fruta, batidas de sopas, batidas mais mornas, não tão quentes, coisas mais nutritivas, às vezes até whey protein, proteínas líquidas, coisas que vão nos dar sustância, vão nos dar nutrição e seja mais branda de comer, não seja algo tão duro, tão denso de mastigação. Isso mais relacionado às cirurgias de face. Então é importante seguir essas orientações. Se o paciente vai fazer uma cirurgia de face onde ele precisa ficar um longo período sem uma mastigação mais forte, como por exemplo uma cirurgia ortognática, onde ele vai ficar 1, 2 semanas com uma alimentação mais branda, mais pastosa, ele pode inclusive procurar um nutricionista que vai criar uma dieta líquida e essa dieta líquida vai ser baseada nos nutrientes que ele precisa para se recuperar dessa cirurgia. E aí ele vai poder tomar essa dieta durante o período que ele está em recuperação sem ter uma perda de peso. Porque é muito comum os pacientes que têm restrição alimentar pós-cirúrgica terem muita perda de peso e uma dificuldade de recuperação. Então tu imagina, o teu corpo está se recuperando de uma cirurgia, ele precisa recuperar aquela área e ainda está perdendo massa muscular, perdendo peso porque não tem nutrientes suficientes. Então é importante uma boa nutrição. O segundo fator importantíssimo, e isso vale para qualquer procedimento cirúrgico, é repouso. Nós temos que descansar depois de procedimentos operatórios. E por que isso, Thales? Pelo mesmo motivo que nossas células precisam ter boa alimentação para recuperar a área operada, elas também precisam ter foco. Quando nós queremos, por exemplo, resolver algo rápido, nós temos foco naquilo ali. E as células também fazem isso. Elas se focam na área operada. Se nós vamos caminhar, pegar sol, treinar, fazer exercícios físicos, nós dividimos a energia e a atenção das nossas células, do nosso corpo, para áreas diferentes. Então aquela área que foi operada vai se recuperar mais lentamente. Então é preciso repouso. Algumas cirurgias tu não precisa ficar deitado na cama o tempo todo, mas também não pode ficar fazendo exercícios e coisas muito intensas que possam necessitar que teu corpo recupere aquela área.
Algumas cirurgias tu precisa fazer fisioterapia depois, mas é um esforço físico muito concentrado naquela região e não um esforço físico em outras áreas. Então, repouso é muito importante. E se tu fizer o repouso certinho, tu vai passar esse período e logo vai voltar à tua vida normal. Se tu não segue esse repouso, muitas vezes o repouso, por exemplo, que era de uma semana e tu não conseguiu cumprir, e aí tu tem uma complicação pós-operatória por isso, às vezes tu pode ter que ficar mais 3 semanas, muito mais do que o período que tu ficaria se tivesse respeitado o repouso pós-operatório. Então, anota aí a segunda dica: repousar após os procedimentos cirúrgicos. A minha terceira dica, e uma dica que as avós falavam, as bisavós falavam, e todo mundo sabe, mas aplica muitas vezes de forma errada, que é gelo. O gelo, ele é muito importante no pós-operatório imediato, porque ele reduz consideravelmente o edema e o hematoma que vai se formar naquela região. O gelo é um anti-inflamatório natural. Por que isso? Porque ele reduz o calibre dos vasos sanguíneos. Já percebeu que quando tu vai para um lugar muito frio, ou quando tu pega algo muito frio, nosso dedo começa a ficar esbranquiçado? Isso acontece porque a quantidade de sangue que chega ali é reduzida, porque o frio ele diminui o calibre dos vasos sanguíneos para o nosso corpo perder pouco calor. Se nós estamos fazendo um processo de cirurgia, quanto mais sangue chegar naquela área, quanto mais líquido chegar naquela área, maior vai ser o nosso edema. E quando nós temos um edema muito grande, nós temos dor, nós temos desconforto pós-operatório e maior risco de infecção, assim também como os hematomas. Então o gelo, quando aplicado corretamente, ele vai diminuir o calibre dos vasos, vai chegar menos líquido naquela região e o edema vai ser menor. E é por isso que quando nós aplicamos gelo em uma batida ou um pós-operatório cirúrgico, vai reduzir o inchaço dessa região. Só que o gelo ele deve ser aplicado nas primeiras 48 horas, 72 horas no máximo. Depois disso, o gelo já não vai mais fazer efeito para o edema e para o hematoma. Muito pelo contrário, muitas vezes depois que passasse 3, 4 dias do procedimento cirúrgico, nós vamos optar pelo calor para reduzir o hematoma e o edema. Porque o gelo ele tem o mesmo princípio, ele diminui o calibre dos vasos. Se ele diminuir o calibre dos vasos, o sangue e os líquidos não chegam, mas também não saem. Então, inicialmente é muito bom para evitar o edema inicial, nos primeiros 24, 32 horas. Depois disso ele não faz mais efeito, nós vamos passar a aplicar calor na região. E também é importante, gelo demais não é bom. Então nós sempre temos que dosar a quantidade de gelo aplicada. Eu, via de regra, indico meia hora de gelo a cada 2 horas. Às vezes um pouco menos, depende do tamanho do procedimento cirúrgico. Por quê? Porque o gelo ele reduz os vasos sanguíneos, que eu falei para vocês. Se não chega sangue, também não chega a medicação. Então é importante alternar essa colocação de gelo para que chegue medicação na área e o paciente não tenha nenhum tipo de infecção na região. Então o gelo é o nosso grande aliado nos pós-operatórios cirúrgicos, mas ele deve ser usado corretamente, que nem eu falei para vocês aqui. A minha quarta dica para ti, ela vai em relação às medicações. E isso é muito importante, porque muitos pacientes não seguem as prescrições das medicações pós-operatórias. Eu não entendo por que muitas vezes isso acontece. Alguns pacientes eles não querem tomar antibiótico, eles acham que excesso de medicação pode fazer mal ao organismo. Porém, quando nós prescrevemos a medicação no pós-operatório imediato, nós já prevemos tudo o que pode acontecer. E a medicação ela é para diminuir os riscos disso acontecer. Como, por exemplo, antibiótico para reduzir as infecções, porque muitas vezes um procedimento cirúrgico ele pode infectar. Analgésicos, ele é a prescrição para evitar a dor. Então, para o paciente não sair do procedimento cirúrgico e ter dor. Quando nós temos dor, o nosso gatilho é disparado e é mais difícil de da medicação fazer efeito. Então é muito melhor nós atacarmos a dor antes dela acontecer do que depois que ela acontece. Por isso é importante nós tomarmos as medicações prescritas. Isso vai evitar que nós tenhamos dor, e se nós tivermos dor, nós vamos ter que tomar mais medicação para reduzir essa dor. Então nós já atuamos diretamente para não acontecer.
Anti-inflamatório, a mesma coisa, nós colocamos o anti-inflamatório, muitas vezes pré-cirúrgico, para diminuir a ação inflamatória. Edema, hematoma, calor, rubor, aquela área operada quente, dolorida, geralmente ela é uma característica de inflamação. Todo o processo de cicatrização ele vai ser um processo de inflamação. E nós queremos reduzir esse processo para ele acontecer, mas não tão rapidamente, para não dar tanto desconforto. E por isso que nós prescrevemos anti-inflamatórios. Então o anti-inflamatório ele não está ligado diretamente com a dor, ele diminui a dor por diminuir o efeito da inflamação que o corpo vai ocasionar naquela área. Então é importante tomar ele para tu não ter hematoma, edemas excessivos e não desencadear mais dor. Então o anti-inflamatório ele não é para dor, mas ele também diminui ela. E por isso que nós não devemos descartar medicações prescritas, mesmo que nós achamos que não está fazendo efeito ou que não é necessário. É muito comum o paciente falar assim, eu tomei 5 dias de antibiótico e parei porque achei que já estava bom. Só que o que acontece? O antibiótico ele tem uma ação de 7 dias, 10 dias, dependendo do caso. Quando tu para uma antibiótico terapia no meio do caminho, todas as bactérias fracas, debilitadas e fracas por si só, elas já morreram. E existem ali só bactérias fortes. Quando tu para o antibiótico do meio para o fim, tu eliminou todas as bactérias fracas, mas deixou as fortes. E as fortes vão se proliferar e vão causar uma infecção mais forte do que seria se tu tivesse bactérias fracas. E aí tu vai ter que optar por antibióticos mais fortes e por mais tempo. Então vocês entendem que é uma cadeia. Então quando o profissional prescreve uma medicação, prescreve um antibiótico, um anti-inflamatório, um analgésico, ele está prevendo isso. Então é importante seguir as orientações, não alterar as prescrições. Mesmo que o amigo tenha tomado outra medicação, mesmo que a vizinha, que a avó, que a mãe, sempre pergunta para o cirurgião, olha, eu posso alterar essa medicação? Não está me fazendo bem, estou com dor estomacal, quero trocar, posso fazer isso? Sempre perguntem para o cirurgião e não façam por si só. A medicação é muito importante. E minha quinta e última dica, e essa aí vai mexer com muitas pessoas porque é uma das coisas que mais me perguntam quando termina um procedimento cirúrgico ou na consulta pré-cirúrgica. É o álcool. Nós não podemos utilizar álcool no pós-operatório, ingerir álcool, beber álcool. Por que isso? Porque o álcool ele baixa a imunidade do organismo e o nosso organismo ele precisa estar o mais ativo possível para corrigir a área operada, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Então, se nós ingerirmos álcool, nossa imunidade vai cair, nossas células vão ter um desempenho pior, nós vamos ter uma redução da atividade medicamentosa, fazendo com que o pós-operatório seja pior. Existe a mística de que o antibiótico, o álcool corta o efeito do antibiótico. Se nós levarmos em consideração vários fatores, ele pode sim reduzir bastante o efeito do antibiótico, porque ele aumenta a diurese, nós vamos urinar mais, eliminar mais líquido, isso faz nós eliminarmos mais antibiótico. Por quê? Porque o álcool ele inibe um hormônio chamado ADH, o antidiurético. Esse hormônio antidiurético ele faz que nossa água corporal seja filtrada mais minuciosamente pelos rins. Quando nós suspendemos esse hormônio, nós vamos urinar muito mais e eliminar mais líquidos. E é por isso que quando nós estamos sob efeito de excesso de álcool, nós vamos desidratar muito rápido. E também outros fatores associados a isso. Então é importante não ingerir álcool. E isso também se aplica a drogas. Outros tipos de drogas também prejudicam. Levando em consideração também o cigarro. O cigarro também é uma droga. Então no pós-operatório, evitar álcool, drogas, cigarro. Tudo isso pode te levar a ter uma piora do teu pós-operatório, uma redução de resposta corporal àquela cirurgia e tu ter uma complicação no pós-operatório. Então, gente, tudo que nós falamos aqui, tudo que nós passamos do pós-operatório cirúrgico depois de realizar o procedimento ou até mesmo antes na consulta prévia, não é por acaso, não é inventado por nós ou porque nós queremos. Isso é, a ciência nos mostra e todo o nosso estudo e também um pouco daquilo que nós vemos no pós-operatório de vários pacientes depois de uma certa experiência,
que é importante seguir para ter bons resultados. Não adianta o paciente vir aqui ou fazer a melhor técnica cirúrgica, ser o mais preciso possível e ele não seguir o pós-operatório. Isso vai dar complicação e pode vir a comprometer o resultado. Se for um procedimento estético ou não, vai comprometer o resultado da cirurgia. Beleza? Então espero que você tenha gostado dessas 5 dicas, se elas foram úteis para ti, se tu já sabia ou se ficou sabendo coisas diferentes que eu falei aqui, deixa teu joinha no vídeo aqui, envie esse vídeo para alguém. Sempre tem alguém que vai fazer um procedimento cirúrgico, ou sempre tem aquela vizinha, o irmão, o grupo da família. O grupo da família é muito bom de mandar esse tipo de vídeo, porque sempre tem alguém para dar palpite no pós-operatório de cirurgias, para falar que tem que fazer isso, fazer aquilo. Então manda no grupo da família aí, do grupo dos amigos, e também deixa teu comentário aqui no vídeo se tu gostou dele, se tu curtiu esse assunto. Deixa teu comentário, te inscreve no canal e a gente vai ficar fazendo parte dessa nossa rede aqui do YouTube, e tudo que eu postar aqui tu vai receber em primeira mão. Espero que tenha gostado. Sigam sempre essas 5 dicas pós-operatórias. Sou o Dr. Thales, esse é meu canal.